na carta aos Filipenses. Então, iniciando série de pregação na carta aos Filipenses, estávamos já pensando, em iniciar mais uma série de pregação. Nas quartas-feiras iniciamos a série de pregação no livro de Oséias, e domingo estávamos também meditando e pensando, e diante de uma mensagem que eu vi, então Deus me inclinou, a começar uma série de pregação na carta aos Filipenses, aos domingos. Então todos os domingos estaremos pregando aos Filipenses. Filipenses é interessante, é um livro que chamou minha atenção, uma carta que chamou minha atenção, e algo interessante é que o versículo-chave de Filipenses é Filipenses 4, versículo 4, que nos diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Percebe aqui a satisfação e a alegria do escritor aos Filipenses, dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, mostrando realmente que o povo de Deus deve ser um povo alegre, e não um povo que reclama, um povo desanimado, um povo cabisbaixo, mas alegre. Então o versículo-chave de Filipenses é Filipenses 4, versículo 4. Hoje nós apenas vamos dar uma introdução à carta de Filipenses, como sempre nós fazemos no início de uma série de pregação. Nós sempre damos uma introdução para entender melhor sobre a carta, sobre algumas informações que vai ser relevantes com respeito às pregações, dá maior entendimento, depois que entrarmos na carta, os irmãos já entendem o que é a carta, quem escreveu, para quem escreveu, qual objetivo escreveu. Então, hoje apenas uma introdução. Mas vamos orar antes de nós continuarmos. Pai, nesse momento, queremos colocar diante de Ti, Pai, a nossa pessoa, como humilde servo. Sei que eu não sou nada, Pai, mas o Senhor é tudo, e o Senhor tem todo o poder. É o Senhor que toca, é o Senhor quem faz transformações, é o Senhor quem salva, é o Senhor quem cuida, Pai, do seu povo, da sua igreja, e nós realmente louvamos a Deus por isso. E pedimos, Pai, que essa introdução, que essa mensagem possa realmente preencher nossos corações de tal forma que possamos sair daqui mais animados do que entramos. E é em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Ok, então, esta carta aos Filipenses foi escrita por volta do ano 62 depois de Cristo. Por volta do ano 62 depois de Cristo. Nós não temos dúvidas do escritor, embora ainda sempre tenha quem tenta, pensar de forma diferente, mas a maioria, dos estudiosos, dos teólogos, realmente, entendem que o escritor foi o apóstolo Paulo. Então não temos dúvida nenhuma de que o apóstolo Paulo foi o escritor no tempo em que ele estava preso. Estava numa prisão domiciliar, ou seja, ele estava preso em Roma, mas eles deram então a oportunidade de ele ficar em uma casa e sob guarda pretoriana, sobre a guarda romana. E ele tinha então uma certa liberdade ali naquela casa, e uma das liberdades era escrever cartas e receber visitas, e tudo mais. A carta, ela fala da alegria e triunfo que Cristo dá em todas as situações da vida, desde que Ele, ou seja, Jesus Cristo, seja o centro de nossas vidas. Se Cristo é o centro de nossas vidas, então temos tudo o que precisamos para ser triunfantes em todas as situações da vida. Lembrando que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta de uma prisão, da qual ninguém desejaria estar. Ninguém talvez sentiria alegre. Nossa, que alegria, eu estou preso. Mas ele não sentia alegria por estar preso, mas ele sentia alegria porque a alegria dele não dependia da circunstância da vida,
e sim de Cristo. Então ele escreve essa carta mostrando isso aos filipenses. Assim como Filipenses, também Colossenses, Filemão e Efésios são cartas que foram escritas também de uma prisão do próprio apóstolo Paulo também. Paulo, então, aproveitando a visita de Epafrodito, nome bonito, né? Se tiver um filho, pode pôr o nome, fique à vontade. Então, Epafrodito, ele chegou para visitar o apóstolo Paulo de Filipenses, ele é lá de Filipos, né? Dos Filipenses. E ele então chegou para visitar o apóstolo Paulo, ele trouxe presente, ele trouxe-lhe algumas ajudas, algo, sabe que na prisão é complicado, né? Então trouxe-lhe algumas coisas para ele realmente que foi muito bom e ele ficou muito agradecido, do qual então ele escreve essa carta e ele manda de volta com Epafrodito. E ele escreve essa carta não só para agradecer aos filipenses pela generosidade, né, pelos presentes, pelo que eles mandaram, mas também, conversando ali com Epafrodito, provavelmente ele ficou de alguns detalhes que estava a desejar naquela igreja. Então ele também corrige algumas pequenas desordens, nessa carta aos Filipenses, corrige algumas pequenas desordens na igreja de Filipos. Filipenses é uma carta mais pessoal de Paulo. Interessante, um pouco mais íntima, né? Tanto é que essa carta tem um ar de confiança e fortes traços pessoais do próprio apóstolo Paulo. Então é uma carta singular, a carta de Filipenses. E nessa carta também o apóstolo Paulo se mostra como radiante, como eu já disse, radiante no meio de tribulações da vida, principalmente estando preso. Mas antes de entrar então na carta, irmãos, nós vamos ver quando começou essa igreja. Você sabe, você lembra quais foram os primeiros membros dessa igreja? Alguém saberia me dizer um nome? Ou alguém, menos os irmãos lá né, que já é interessante, olha que coincidência, né? Eles estavam estudando a carta Filipenses lá. Né, então eu acho que eles sabem, né? Mas pode falar, quem que souber, os irmãos também aí visitando, quem souber pode falar. Um membro que fazia parte dessa igreja. Ninguém lembra? Lídia, sim, Lídia. Então, nós queremos ver como iniciou a igreja de Filipos, ou na cidade de Filipos. Primeiramente, essa igreja nasceu sob orientação divina. Nós vamos então agora para Atos capítulo 16, para nós então nos inteirarmos de como nasceu essa igreja em Filipos. Atos capítulo 16. Primeiramente, versículo 6 até o versículo 10, que basicamente nós vamos ver que essa igreja nasceu sob orientação divina. Mas nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 7 apenas, por enquanto, que nos diz o seguinte: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo, né, não lhe permitiu. Então, primeiramente, irmãos, nós vemos aí que viver sob a orientação divina é obedecer à voz de Deus, obedecer ao toque do Espírito Santo, mesmo que seja contra a nossa própria vontade. A igreja de Filipos nasceu, nós vemos claramente isso, com uma orientação divina, de forma que estamos aí na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e bem no início aí já, né, basicamente, e eles já visitaram algumas cidades, mas chegando então num certo ponto, eles falaram, vamos para a Frígia, ali para a província da Galácia, vamos lá.
Mas por alguma forma ou outra, nós não sabemos como o Espírito Santo agiu, mas eles entenderam que foram impedidos pelo Espírito Santo, ou seja, não era a vontade do Espírito Santo, não era a vontade de Deus que eles fossem, pelo menos neste momento, né, para essa região. E eles então foram impedidos de ir à Ásia. E aí então eles chegaram até a Mísia. Quando eles chegaram a Mísia, eles tentavam mais uma vez, vamos então para a Bitínia. Mas mais uma vez, não sabemos como, eles também entenderam que o Espírito Santo falou, não é Bitínia também, vocês não vão lá agora. Pelo menos, não é que eles não precisavam do Evangelho, mas no momento, não é para vocês ir lá, não é isso que eu quero. Então isso é muito interessante, irmãos, nós vemos como que realmente os homens de Deus, aquelas pessoas realmente que têm mais intimidade com Deus, eles entendem quando o Espírito Santo diz vai, mas eles entendem também, mesmo que quando nós queremos, não, mas eu quero, não. Agora não. Eles entendem isso também. Imagina, você conhece o apóstolo Paulo, provavelmente já ouviu muitas mensagens, já leu a Bíblia, você sabe o desejo que ele tinha de realmente levar o evangelho aos gentios, às cidades que não eram judias, e imagina ele aqui sentindo, não posso, mas eu quero, eles também precisam. Mas eles entenderam, não, e eles ficaram esperando a vontade de Deus. Aí Deus então revela através de uma visão, qual era a vontade de Deus para o apóstolo Paulo e também os outros que estavam com ele, principalmente Silas, né? Estava com ele, provavelmente também Lucas. Atos 16, agora versículo 9 e o versículo 10, olha o que diz a palavra de Deus. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Percebeu aí o verbo procuramos, no plural e pessoal, né? Lucas estava com eles, né? Procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, como é bom, como é gostoso quando Deus age. E quando as pessoas íntimas de Deus, os cristãos, sabem a vontade de Deus, sabem o que devem fazer, sabem aonde devem ir, sabem aonde não devem ir. E no caso aqui, imagina eles pregando o Evangelho e sendo totalmente direcionado a Deus aonde pregar o Evangelho. Paulo, então, obedecendo a orientação de Deus, ele parte para a Macedônia, passando em algumas cidades. E ele chega, então, à cidade de Filipos. Filipos era uma colônia romana, embora estava aí na Macedônia, né? Interessante, uma colônia romana. Atos capítulo 16, versículo 12, nos diz o seguinte, né? Agora o versículo 12, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Não ficou muito tempo, não é verdade? Alguns dias. E nesses dias aconteceram muitas coisas. Alguns dias, talvez ali pareceu até uma eternidade em alguns momentos, não sei. Mas aconteceu muita coisa em apenas alguns dias ali em Filipos. Para os irmãos entenderem um pouco melhor, a viagem missionária de Paulo, né? Provavelmente ele saiu ali de Antioquia, não sei se está dando para ler, ali embaixo. E aí eles começaram, então chegaram até ali perto de Troade, né? Aonde que eles tiveram então essa dúvida de para onde ir e o Espírito Santo impedindo, aonde ali em Troade eles têm a visão, né? O apóstolo Paulo tem a visão daquele homem chamando, né? Pedindo, passa a Macedônia. Então eles sobem, né? No mapa ali para Filipos. E basicamente é uma das primeiras. Tem outras cidadezinhas ali que não é mostrado no mapa, mas uma das primeiras cidades ali da Macedônia. Mas essa igreja não só nasceu como orientação divina, Deus realmente quis que essa igreja nascesse naquele momento, mas também essa igreja, em segundo lugar, ela nasceu sob
evangelização pessoal. A igreja de Filipos nasceu sobre evangelização pessoal. Atos capítulo 16, agora o versículo 13 e ao versículo 15, nos diz o seguinte: e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Só uma paradinha aqui. Ao que tudo indica, talvez em Filipos não havia sinagoga, embora houvessem judeus ali morando. Mas, ao que tudo indica, não havia sinagoga. Mas interessante que havia esse lugar de oração fora da cidade, né, como diz aí, à beira do rio. E parece que havia até muitas mulheres ali, né? Tem até não sei se é um apelido, eles chamam até um tipo de sinagoga móvel, né? Ou assim, outro lugar que não seja um lugar específico, né? Porque eles se juntavam ali para fazer o quê? Oração. E o apóstolo Paulo, logicamente, né? Muito sempre ligado, né, nas coisas, ele, ali vai ter gente, vamos lá. E foi para lá. E começou então a falar de Cristo. Aquelas pessoas, principalmente aí as mulheres que ali se juntaram, e uma mulher chamada Lídia. A Bíblia diz que ela era vendedora de púrpura, né? E ela era natural da cidade de Tiatira, mas estava ali em Filipos. E a Bíblia diz que ela servia a Deus. A Lídia não era judia, provavelmente gentia. E ela não era prosélita também, se os irmãos entendem o que é isso, mas ela basicamente foi atraída aí pelo judaísmo e depois atraída pelo cristianismo, né? Então, ela estava ali e a Bíblia diz que, aí no versículo 14, que ela ouvia, né? E o Senhor, Deus, abriu o coração para o que estava sendo dito pelo apóstolo Paulo. Ela ficou atenta, ela estava com fome, né? Estava absorvendo tudo que era dito a respeito de Cristo pelo apóstolo Paulo. E depois o que aconteceu? Foi batizada. Ela creu em Cristo como Salvador e foi batizada. E não só ela, irmãos, mas ela e a sua casa. Versículo 15, né? E olha o que ela faz, versículo 15. E nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Que interessante, né? Já no início, a igreja ainda nem se havia formado, mas temos aí os primeiros convertidos da igreja, e já havia o desejo de ser usado por Deus para cuidar do servo de Deus, né? Dizendo, olha, fica da minha casa. E a Bíblia diz que ele se constrangeu, quase que obrigou, né? O apóstolo Paulo e os outros a ficar na casa dela. Logicamente, né, com a sua família. Então, irmãos, aqui nós temos as primeiras conversões da igreja de Filipos, também temos aí as primeiras manifestações de generosidade dos filipenses para com o apóstolo Paulo, da qual isso aí vai continuar até no momento da carta, né? Do qual Epafrodito vai até a prisão, era uma viagem longa até Roma, de Filipos para Roma, e ele vai até lá levar presentes dos filipenses para ele. Então, começa aí não só uma igreja, mas uma relação de amizade muito grande entre os filipenses e o apóstolo Paulo. E isso animou muito o apóstolo Paulo, tanto no início da igreja, quanto neste momento que ele está na prisão. E aí, depois de algum tempo, né, ele escreve, depois de algumas décadas, ele escreve essa carta para eles. Então, essa igreja, irmãos, nasceu de evangelismo pessoal. Como que é importante nós falarmos de Cristo às pessoas? As igrejas nascem assim. Os missionários que vão para lugares que não têm igrejas que pregam o evangelho verdadeiro, o evangelho bíblico, nascem assim, precisa falar. Há uma grande importância também de todos nós falarmos. Todos nós fomos chamados para, através da salvação que nós recebemos e, consequentemente, a luz de Cristo, iluminar as outras nações.
iluminar as outras pessoas, não só nações, né, mas pessoas que estão próximas de nós, vizinhos, parentes, mas acima de tudo, precisamos falar, precisamos mostrar. Pastor, eu não sei falar, fale o que Cristo fez na sua vida. O que Ele fez na sua vida? Ele fez alguma coisa, não é? Eu não estou dizendo aqui, Ele tirou isso ou aquilo, não. O que Ele fez? Ele salvou sua alma? Você tem certeza de salvação? Houve alguma transformação para melhor, logicamente? Fale o que Cristo fez na sua vida. Eu sempre digo, né, o apóstolo Paulo, a pregação dele era o testemunho dele, provavelmente, né, vou imaginar aqui, né, vou florear agora, né, provavelmente ele chegou ali naquelas mulheres, deixa eu contar a minha história. Estava eu, né, a caminho de Damasco, e lá vai contando todo o seu testemunho, né. Isso é fácil, todos nós podemos fazer isso, amém? Mas a igreja de Filipos, irmãos, ela não nasceu só também da orientação divina, não só também do evangelismo pessoal, mas aqui nós vemos também que a igreja de Filipos nasceu sob perseguição e prisão. Lembra de um fato interessante? De uma prisão interessante de Paulo e Silas? A igreja de Filipos nasceu sob essas circunstâncias. Nós podemos ver isso do versículo 16 ao 33, não vamos ler todo o texto, você fique à vontade para ler, principalmente depois, né, que agora não vai dar tempo, mas vamos ler do versículo 20 ao 24 para entendermos melhor. E apresentando-os aos magistrados, disseram estes homens, esses homens sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Só mais uma paradinha aqui, irmãos. A cidade, ela era romana, mas havia muitos povos ali, muitos outros povos, inclusive judeus. Era uma mistura, ok? Mas tudo bem, eles estão aqui falando do lado deles da história, né? Versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Que tristeza, não é verdade? Que situação difícil para os homens de Deus, Paulo e Silas, principalmente. Olha o que Paulo diz quando ele escreve aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Ele diz o seguinte: mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com um grande combate. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele diz, quando ele escreve ao Tessalonicenses, ele lembra da situação que ele viveu em Filipos, de forma que ele diz, olha, nós padecemos ali, nós fomos agravados, mas ainda isso nos tornou mais ousados para pregar o evangelho. Porque sim, eles padeceram, mas eles viram o poder de Deus. Eu já disse algumas vezes e repito neste momento de que nós vemos muitas vezes a ação de Deus, Deus movendo, Deus trabalhando, Deus nos tocando, Deus nos protegendo, Deus ao nosso lado em situações extremas, muitas vezes de perigo, muitas vezes extremas de saúde, de problema de saúde, cirurgia, né, recuperação, ou outros problemas. Nós vemos Deus agindo nessas horas. No caso do apóstolo Paulo, né, Deus agiu com grande poder, porque ele tinha um propósito para isso. Mas vamos entender aí o que aconteceu. Tá, pastor, ele foi preso, mas o que aconteceu? Então vamos entender. Tudo começou quando um jovem, ou uma jovem, melhor dizendo, com um espírito de adivinhação, você pode ver aí no texto, né, de Atos 16.
Essa jovem com espírito de adivinhação, provavelmente, né, um demônio, da qual adivinhava as coisas, né, das pessoas, e isso dava lucro, né, aos senhores dessa jovem. Essa jovem era escrava e dava lucro aos seus donos. Mas essa jovem viu o apóstolo Paulo, viu Silas, viu Lucas e provavelmente também Timóteo, já estava com eles provavelmente, e ele vê aqueles homens, e ela começa a andar atrás daqueles homens e gritar, né? Gritar as seguintes palavras. Imagina você andando e alguém gritando atrás de você, né? Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso não foi só uma vez, irmãos. A Bíblia diz vários dias. Imagina, ele foi paciente, né? Demorou um tempo, mas vários dias falando, gritando no ouvido deles, e para os outros também ouvirem, né? Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Basicamente aqui, né, algo que nunca aconteceu na história desse país, né? O diabo pregando o evangelho. Imagina. Tá, estou imaginando aqui, viu? Porque era um demônio falando, irmãos. Aí passou um dia, passou 2 dias, aquela gritaria no ouvido. 3 dias, não sei quantos dias, mas a Bíblia diz aí muitos dias, e o apóstolo Paulo cansou. Aí virou, sai dela! Na mesma hora, o espírito saiu. Isto, como está aí o texto, né? Deixa eu passar aqui para os irmãos ver. O problema, quando esse espírito saiu, o problema é que essa jovem já não conseguia mais adivinhar as coisas. E aí os seus donos, né, que ganhavam um lucrinho com aquelas adivinhações, ficaram nervosos, né? Eles falaram, foi aqueles homens lá. E aí prenderam esses homens, esses donos da jovem, prenderam principalmente Paulo e Silas, levaram eles até as autoridades da cidade e acusaram eles de perturbarem a cidade. Eles estavam fazendo isso, irmãos? Não. Até o momento, não. E também não só perturbar a cidade, mas perturbar a cidade com costumes judaicos. Eles estavam fazendo isso? Não. Eles estavam pregando o evangelho de Cristo, pregando a salvação. Mas eles ficaram nervosos e acusaram eles dessa forma. Já foi um erro, logicamente. Eu sei que aí podemos ver também o diabo aí tentando atrapalhar a obra de Deus. Mas Deus sempre está por cima, né, de tudo. Mesmo o diabo querendo atrapalhar. Então eles foram açoitados, aquelas autoridades da cidade, sem mais nem menos, sem provas, sem julgamento, açoita eles e manda prender. E eles são presos. Mas o que acontece na prisão? E vamos lembrar, agora eles estão machucados, com feridas, presos, colocados os pés no tronco, de forma que dificultava se mexer naquele lugar. Mas na prisão, com toda a situação desfavorável, incômoda, eles não perderam o ânimo. Eles não perderam, irmãos, a confiança em Deus, e eles não se desesperaram. Talvez se fosse algum de nós, talvez estaríamos chorando, não é verdade? Estaremos reclamando. Eu estava fazendo o que é certo, estava pregando o evangelho, aí o que aconteceu comigo? Não vou pregar mais também não. Talvez algum de nós agiria dessa forma. Ou começaria a chorar, Senhor, por quê? Por quê? Mas não. Paulo e Silas, naquela situação, machucados, presos, escuro, né? Estava de noite nesse momento. O que eles começam a fazer? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Eu sei, não foi esse hino, né? Mas eles começaram a cantar. Começaram a cantar. E a falar das grandiosidades de Deus, né? Um pastor, ele prega, ele brinca,
o Paulo cantou e depois, vai Silas, prega aí para nós, Silas. Aí Silas começou a pregar, não sei, né? Mas eles começaram a cantar e a falar das grandezas de Deus, na prisão. Deus, irmãos, não os abandonou e livrou eles com grande poder, abrindo as portas da prisão e livrando eles daqueles cárceres que estavam nas suas pernas, nos seus pés. Conforme o versículo 25 e 26. Houve um terremoto. Eu já ouvi um pastor dizer que Deus ficou tão alegre com aquela manifestação de louvor e adoração em extrema dificuldade que eles estavam passando e chacoalhou, né, a prisão. Mas não só chacoalhou, né? Porque Deus tinha um propósito para tudo isso. Deus abriu as portas, tirou as correntes. Deus tinha um propósito porque Deus queria salvar mais uma família ali em Filipos. Deus queria estabelecer uma igreja em Filipos, uma igreja amável, da qual nós vemos aí na carta aos Filipenses do apóstolo Paulo. Uma igreja fiel para ser luz ali naquela cidade, aos Filipenses. Quando aquelas prisões e as portas do cárcere são abertas, o carcereiro, ele é acordado. Né? Qualquer um de nós seríamos acordados, né? Um terremoto. E ele acorda, ele corre para a prisão, ver se aconteceu alguma coisa, e de repente ele vê todas as portas abertas. Silêncio. Automaticamente ele pensa, fugiram todos. E naquela época o carcereiro ele tinha grande responsabilidade, ele guardava a prisão com a sua própria vida. De forma que se alguém fugisse, ele poderia pagar com a sua própria vida. E ele, sem mais nem menos, eu já vou encurtar esse problema, eu já faço isso aqui agora mesmo, porque já vão me matar mesmo, fugiu todo mundo. E ele então se prepara, irmãos, ele se prepara para tirar a sua própria vida, quando alguém, então, lá de dentro, né, grita para ele, né? No mesmo instante, Paulo grita dentro do cárcere, não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. E esse carcereiro, eu fico imaginando o que passou no seu coração, porque só dessa situação, aqueles dois homens presos, o terremoto, tudo aberto, ninguém fugiu. A Bíblia fala que esse carcereiro, então, ele entra, ele salta lá para dentro da prisão e ele se ajoelha, basicamente, perante Paulo e Silas, tremendo. E a Bíblia fala que depois ele tira eles para fora e faz a grande pergunta, né? Ele pergunta para eles, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Que é necessário que eu faça para me salvar? Eu posso imaginar, irmãos, porque até aqui tem pouca informação. Não é verdade? O que aconteceu foi dois homens presos, né, chicoteados, açoitados, colocados na prisão, sob a guarda dele, terremoto, as prisões abrem, eles não fogem. E aí ele quer ser salvo? Ou ele quer saber sobre a salvação? Esse homem já tinha o pré-conhecimento desses homens, do que eles faziam. Talvez já ouviu de alguém que, olha, eles pregam isso, falam salvação, não sei o que lá, de forma que ele foi na pergunta crucial. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Esta é a pergunta certa, que todos deveriam fazer. Essa pergunta certa tem uma resposta certa. Desculpa, não tem uma resposta certa. Tem a resposta certa. Porque é a única resposta que tem. A única resposta que eles podiam dar e eles deram. Eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo,
tu e a tua casa? Essa pergunta, como eu já disse, deveria ser feita por todas as pessoas, porque um dia nós vamos partir deste mundo, e para onde vamos? Mas nem todos se preocupam com isso, né? Mas aquele carcereiro, naquele momento, ele se preocupou. E a única resposta é crer no Senhor Jesus. A única resposta é de ser salvo. Crer no Senhor Jesus. E será salvo. No caso do carcereiro aqui, o apóstolo Paulo já tinha fé. Silas já tinha fé que não só ele seria salvo, mas toda a família dele. De forma que foi o que aconteceu. A prova disso é que toda a família do carcereiro foi salva e todos foram batizados. E já houve aí uma amostra de frutos dignos de conversão. A Bíblia fala que eles limparam as feridas, né, de Paulo e Silas. Já houve fruto já no início de salvação. Depois, as autoridades não sabemos o porquê, mas as autoridades decidem libertá-los. Mas Paulo, né, os irmãos conhecem Paulo, baixinho, enguiçado, né, careca ainda, né? Alguns dizem que ele era assim, né? Ele falou, não, é eles que vão ter que vir aqui nos libertar. Eles nos prenderam sem julgamento, nos açoitaram, sendo nós romanos. Ixi, quando ele falou isso, aí era problema na certa. Aqueles homens poderiam receber o mesmo que ele recebeu por ter açoitado um romano. Ele não falou, interessante, ele poderia ter falado no momento que ele ia ser açoitado, e isso livraria ele do açoite, mas ele não falou. E eles também não perguntaram, né? Mas aqui, não, eles vão ter que vir. E eles vêm, igual cachorrinho manso, já viu? O rabinho entre as pernas, vem. Provavelmente, desculpa, né? Sabe, né? Não sei, a Bíblia fala que eles, né? Eles falaram com ele, basicamente pedindo desculpa, né? E aí disseram, não, sai da cidade, não fica aqui não. A cidade não é boa, não. Deu um jeito dele sair, falando para ele sair da cidade. Eles então saem da prisão, irmãos, e vão para a casa de Lídia. E sabe o que eles encontram lá? Irmãos em Cristo. E a Bíblia diz aí que eles são confortados, né? Não só pelo que eles viram Deus fazer, mas por ver almas salvas. Irmãos na casa de Lídia, a família do carcereiro salva e uma igreja começando, a igreja de Filipos. Então essa igreja, ela começou sobre todas essas situações. Deus estava no controle. Uma igreja que basicamente iniciou aí numa prisão, na verdade. E depois de mais ou menos uma década, novamente, em uma prisão, o apóstolo Paulo escreve a eles a carta aos Filipenses. Mas escreve com um tom de triunfante. Ele não escreve desanimado. Ele não escreve, orem por mim, que as coisas não estão fáceis. Mas escreve com um tom de triunfante. Alegria, né? Um tom de triunfante, alegria em Cristo. Apesar das severas provações que ele estava passando no momento. Eu fico imaginando você estar preso não sabendo o que vai acontecer com você. Provavelmente ele sabia que ia ser morto, mas não sabia quando. E a gente sabe que o apóstolo Paulo foi decapitado. Ia ficar numa situação assim, eu não sei quando, mas ele não estava desanimado. E na própria carta aos Filipenses, se não me engano, capítulo 1, 21, o que ele diz? O versículo chave, um versículo famoso. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é ganho. Então, por isso que ele estava num tom triunfante. Provavelmente ele estava pensando, estou aqui, eu vou aproveitar o máximo tempo, mas logo eu vou ver o meu mestre. Logo eu vou estar com Cristo. Talvez por isso que ele estava nesse tom triunfante. E a pergunta que eu termino
Teríamos o mesmo sentimento em tal situação? Ele estava fazendo bem. Ele estava pregando o evangelho da salvação. Mas recebeu açoite e prisão. Se nós, da mesma forma, fazemos o bem para as outras pessoas, falamos de Cristo, tentamos realmente salvar, né, através das palavras, eu sei que não somos nós que salvamos, mas através das palavras de Cristo, salvar as outras pessoas, falando do Evangelho, e muitas vezes recebemos aí críticas, recebemos muitas vezes coisas ruins. Será que nós agimos da mesma forma? Triunfante? Com o mesmo sentimento de alegria por estar fazendo o que nós temos que fazer? Ou nós desanimamos? Ou nós reclamamos? Ou nós, não vou fazer mais não. Que possamos, irmãos, olhar para esse início da série de pregação em Filipenses e o início da igreja como uma motivação para falarmos de Cristo. Amém? Ganharmos almas, que almas possam ser salvas através de nossas vidas. Vamos colocar de pé e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade mais uma vez e pela mensagem, pelo início desta série de pregação em Filipenses. Ainda tem um longo caminho, embora a carta é pequena, mas temos muito a aprender. Mas o meu pedido, Pai, é que possamos realmente, talvez, pegar a carta como se fosse para nós, pessoalmente, como se nós pertencêssemos à igreja de Filipos e possamos meditar no que Paulo queria realmente para nós e possamos trazer isso para os nossos dias, Pai. Possamos viver com tal segurança, tal firmeza, tal alegria que ele demonstra nessa